Bom, vamos passar um pouquinho para a Assembleia Legislativa e para o Senado, aproveitar aí os nossos últimos minutos. Vou deixar o Senado por último, mas vamos falar da Assembleia Legislativa. A gente tem uma alteração grande das cadeiras, das danças das cadeiras ali na Assembleia, mas, mais uma vez, uma representação muito grande de um poder econômico da máquina. São todos candidatos muito ligados à máquina, ao poder econômico. Acho que o Wilker, o único da oposição que se estabeleceu como oposição, conseguiu se reeleger, mas ele vem também com uma força da campanha do Amazonino Mendes, deve ter ajudado também para ele voltar à Assembleia, mas todos que se colocam ali são parlamentares que tiveram, inclusive os eleitos com o voto da esquerda, Sinésio e Bessinha, que são da base do Wilson Lima, e o Sinésio não gosta que a gente fale, mas há uma linha de atuação, de defesa deles, que tem mais a ver com o que defendem bolsonaristas do que defende o próprio Lula. Tanto que o Lula, em entrevista difusora, disse: olha, vou conversar com o Sinésio sobre a questão da mineração em terra indígena. Mas tem esse dado, a Assembleia e esse voto que não coloca representantes dos diversos segmentos da população desse estado. Qual é o problema? São os candidatos mesmo? O problema é o eleitor? Olha, Rose, eu acho que porque os candidatos saem do mundo dos eleitores, né? Então, digamos, existe uma dialética entre a representação e representado, que no final das contas, me parece, cria uma situação em que os partidos mesmo começam a perder sentido como instâncias que organizam formas de compreensão da vida social e alternativas, digamos assim, de mobilização para a realização de projetos. Então, essas articulações que se dão por dentro do parlamento, que tem muito a ver com a manutenção, digamos, do eleitorado no decorrer do exercício do mandato, elas envolvem, dentre outras coisas, muito tato no tratamento com o Poder Executivo. Então, se dá o exemplo do deputado Sinésio Campos, né, que não é uma figura estranha a Wilson Lima, poderia parecer. Só que agora, no segundo turno, isso deve mudar um pouco. Quer dizer, a militância do Sinésio deve ser uma militância um pouco mais abertamente vinculada à defesa do Eduardo Braga. Foi muito importante na composição da chapa do PT, a figura do Sinésio, mas foi importante exatamente porque ele é, digamos, essa zona de transição entre o que a gente poderia chamar de progressismo e conservadorismo, né? Então, o cenário, digamos, da nossa Assembleia é um cenário extremamente conservador, né? Se a gente coloca isso no plano nacional, porque é muito importante também, por que eu digo isso? Porque as agendas ambientais relativas aos povos indígenas, etc., elas têm enorme importância na discussão local. E elas precisam hoje ganhar cenário nacional. Um quadro que se configura entre nós, me parece que nós demos um passo mais atrás ainda, tanto no plano da nossa representação federal quanto estadual. Em outras palavras, essas lutas vão ter que ser encampadas por outros setores que não estão dentro da institucionalidade. Vão ser encampadas, não, na verdade sempre foram encampadas por movimentos sociais, não é? Por organizações que têm compromisso com isso. São causas que não dizem respeito apenas à Amazônia, apenas ao Amazonas, são causas decisivas, e os partidos vão ter que saber como lidar com isso. Os partidos, principalmente esses que se vinculam a um certo progressismo, a Rede, o PT, o PCdoB, o PCB, enfim, porque essas pautas estão saindo do cenário institucional do país. Sobretudo, essa fragmentação deles aqui no estado do Amazonas mostra o quanto eles têm perdido de espaço e o quanto os candidatos, ainda que derrotados, que saíram fortalecidos para a disputa da Prefeitura de Manaus, estão no campo da direita. Esse é um dado importante.